nós vamos falar agora um pouquinho de política e o assunto hoje é que o PSDB quer processar a Dilma pelas declarações feitas em São José dos Campos. Aqui do meu lado, o jornalista João Carlos, que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. João Carlos, fala um pouquinho, você acha que isso vai sujar a imagem da Dilma? Olha, Gisele e amigos da RBC, na verdade, a Dilma, quando passou em São José dos Campos, além de falar em política e já praticamente pedir votos, né, ela usou um termo engraçado, né, que antes do governo Lula, o Brasil estava afunhanhado, né? Funhanhado, um termo realmente esquisito. Agora, em relação à campanha antecipada, já é a quinta vez que o Lula foi multado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então está sendo um procedimento, digamos assim, normal pelo PT. Hoje eu li o jornal Folha de São Paulo, tem um artigo do Dr. Miguel Reale Júnior destacando o seguinte, que o governo deveria dar o exemplo. Se você é governo, se você faz a lei, você tem que dar o exemplo. E o governo Lula não está colaborando com isso em nada. O Lula faz campanha, a Dilma faz campanha antecipada, toma multa em dinheiro, que não vai mudar nada para o PT. Quer dizer, então, na verdade, está aí o PT dando um mau exemplo para esse começo de campanha política. Até o Dr. Miguel Reale Júnior destaca o seguinte, né? O mais grave é um mau exemplo. Quer dizer, como é que você pode ser um partido governista que você faz as leis para o país e você dá esse mau exemplo? Então, no artigo de hoje do jornal Folha de São Paulo, destaca o seguinte, que o Lula deveria seguir o Tancredo Neves, que fez uma campanha limpa e conhecia a lei. Agora, Lula e Dilma só querem buscar votos. Vamos ver se a lei vai ser honesta e imparcial nessa campanha política, mas é realmente lamentável, Gisele. Verdade, com certeza. E um outro assunto também, esse ano já começa a valer a ficha limpa nas eleições. E agora os candidatos que estão sujos não vão poder mais se candidatar. Você acha que isso vai mesmo dar certo? Olha, Gisele, eu acho que realmente foi uma grande surpresa na política nacional. Primeiro, porque não se esperava que essa lei fosse aplicada nessas eleições de 2010, apenas de 2012. Aliás, essa lei surgiu de um apelo popular. A população fez pressão, foi para o governo, foi para o Senado e foi aprovado. Mas como a gente sabe que o Brasil, muita coisa acaba em pizzas, todo mundo esperava que fosse ficar para 2012, não fosse acontecer nada, mas dessa vez a lei prevaleceu. Não tiver nenhuma liminar, nenhum recurso, nenhum grande jurista, parece que agora sim, pelo menos nesse setor, estão colocando aí ordem na política brasileira. Já é um ponto positivo e tomara que na prática dê certo. E ainda mais um ponto que pode sujar um pouco mais a Dilma. A pré-campanha dela está sendo paga por uma equipe, né? E esse pagamento é feito através de notas frias. Então está parecendo como uma sonegação de contribuição previdenciária. Qual a sua posição sobre isso? Olha, Gisele, é um outro problema que envolve a campanha do PT. Aliás, a campanha do PT vem marcada sempre por corrupções. Tivemos em 2002, principalmente o caso do Mensalão em 2006, perto da campanha do Geraldo Alckmin. Alckmin era candidato do PSDB e o Lula, né, concorria à reeleição. E estourou aquela história do Mensalão. Por incrível que pareça, no segundo turno o Lula ganhou disparado. Parece que as crises, os fatos de corrupções não abalam o governo Lula. Nesse caso, em especial, a nota fria, que segundo o jornal, lança aí que foi um dossiê, né, que foi criado através do Jeová Alves, que foi aí o jornalista que tinha uma nota em nome da empresa, a empresa 5 Soluções. Então ele foi afastado da campanha, o PT não toca mais no assunto, a mídia fala 2, 3 dias e parece que tudo volta ao normal. O ideal, Gisele, era que fosse tudo apurado e providências fossem tomadas. E se tratando de Brasil, a gente percebe que, pior que o Mensalão de 2006, onde deputados foram caçados, tanta coisa aconteceu e o Lula foi reeleito, infelizmente não dá para esperar nada em cima disso. Sempre coisas piores, né? Exatamente. Falamos de política, agradeço aqui a presença do João Carlos. João, muito obrigada. Ok, Gisele, muito obrigado. Eu só queria destacar também que esse final de semana temos convenções marcadas, né? Ontem a Marina Silva realizou a convenção do PV e nesse final de semana tem o José Serra, sem vice ainda, realizando a sua convenção em Salvador. É esperar para ver, Gisele. Muito obrigado. Obrigada. A primeira fase da campanha de vacinação contra a poliomielite começa neste sábado em todo o país. A meta é imunizar 14 milhões e 600 mil crianças, o que representa 95% dos menores de 5 anos. Cerca de 24 milhões de doses estarão disponíveis para cada fase da campanha. A próxima acontece dia 14 de agosto. Embora o último caso da doença tenha sido registrado em 1989, é fundamental receber a vacina porque o vírus causador da doença ainda circula em outros países. Assim, há risco da doença voltar. E novos dados divulgados nesta quinta-feira pelo US Geological Survey, ligado ao governo americano, indicam que o vazamento de petróleo na costa dos Estados Unidos chegou a 40 mil barris de petróleo por dia, mais do que o dobro de várias estimativas anteriores. Segundo os dados do órgão, este volume pode ter sido alcançado antes da British Petroleum, que é a empresa que operava a plataforma, conseguir desviar o petróleo vazado através de um funil no dia 3 de junho. A BP diz que está conseguindo desviar e recolher em navios mais de 15 mil barris por dia. O óleo está vazando de um poço danificado
a 1.500 metros de profundidade no Golfo do México, desde a explosão de uma plataforma Deepwater Horizon no dia 20 de abril, em um incidente que matou 11 trabalhadores. Termina aqui a segunda edição do RVC Notícias. Na segunda-feira estaremos de volta.